Saudações, companheiros, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo explicando, de forma bem resumida, como vocês sabem, o conteúdo da disciplina 18. A disciplina 18 fala sobre doenças emergentes e reemergentes na realidade brasileira, tá bom? Já fizemos um vídeo falando sobre a atividade avaliativa dessa disciplina. Essa disciplina não tem atividade prática, conforme está no projeto pedagógico do curso, disponível no ambiente virtual da aprendizagem, no cronograma e também no site oficial do programa. Tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui que vocês estão assistindo, não vamos falar tudo da disciplina 18 para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, qual o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é a gente discutir sobre doenças emergentes e reemergentes, tá bom? Sobre a Covid-19, sobre a influenza, o sarampo, a tuberculose e, por fim, para a gente concluir, a gente vai falar sobre AIDS e HIV. Tá bom, pessoal? Em outro vídeo, em outro momento, a gente continua falando sobre sífilis na gestação e sífilis congênita. Tá certo? No mesmo vídeo que a gente falar sobre sífilis na gestação e sífilis congênita, a gente vai falar sobre doenças arbovirose, como por exemplo dengue, chikungunya e febre causada pelo Zika vírus. Tá certo, pessoal? Então, antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevem, no nosso canal, você que não é inscrito, e não esquece também de dar um like no vídeo, tá certo? Vou utilizar um mapa conceitual para vocês acompanharem comigo e vocês também, para ter uma melhor visualização, pessoal, coloque o telefone na horizontal, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, compartilhando aqui a tela com vocês, vou aumentar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui um pouquinho, Eu separei, deixa eu diminuir para vocês terem uma visão geral. Olha, eu separei por cores, cada tópico do e-book da disciplina 18. Eu já iria esquecer, eu não posso e nem devo deixar de citar as referências, As referências utilizadas para a construção desse mapa conceitual foi o e-book do projeto Saúde com a Gente, elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para ser mais específico, o e-book 18, da disciplina 18. Tá certo, pessoal? Como eu estava falando, dividi por cores cada tópico, como por exemplo, doenças emergentes e reemergentes, coloquei aqui na cor amarela, e assim sucessivamente para cada tópico, para ficar bem organizadozinho. Tá bom? Então vamos começar por aqui. Vocês podem acompanhar comigo, Qual o entendimento que temos hoje de doenças emergentes e reemergentes? Olha, sobre as doenças emergentes, quem são elas? Elas não são conhecidas, tá certo, pessoal? Não são conhecidas, porque se fosse conhecida não seria emergente, não é isso? Não seria emergente, seria reemergente. Então, a emergente, por não ser conhecida em um determinado local ou em uma região geográfica, e que por algum motivo aparece, Ela vai aparecer, ela não vai reaparecer. Então, é o que a gente chama de doenças emergentes. A gente pode citar como exemplo a AIDS, A AIDS, quando foi que ela surgiu? Ela surgiu em meados dos anos de 1980 e tudo isso começou nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para a gente compreender o que é uma doença emergente. Emergente é porque não era conhecida, tá certo? E em um determinado local ou região específica, e por algum motivo ela aparece, tá certo?
Pronto. Agora, as emergentes. As emergentes, ela reaparece. Ó, olha aqui o verbo. Reemergente, né? Que é reaparecer. Então, ela já surgiu em um determinado tempo em uma localidade. Ela reapareceu em um local ou região que já teve contato prévio com a doença. Tá certo? Aí a gente pode citar o exemplo a dengue. A dengue, por exemplo, aqui no Brasil, pessoal, ela assolou, né, em meados do século XX, tá certo? E depois de várias décadas, né, ó, ela retornou a partir da década de 1980, certo? Agora, o caso foi tão sério que a dengue no Brasil, com seu retorno na década de 1960, fez com que tornou o problema imenso de saúde pública e que permanece até hoje em todo o nosso território nacional. Tá certo, pessoal? Então, ó, ó aqui, ó, ela retornou, né? Ela retornou. Então, vocês sabem que ela já tinha aparecido em algum momento, tá bom? Então, a gente viu aqui o que é uma doença emergente, né? Elas não são conhecidas e aparecem em um determinado local, seja lá onde for. E a reemergente já surgiu e depois ela reaparece. O próprio nome já diz tudo, né? Reemergente, porque ela já foi emergente em algum determinado tempo, tá bom? E ainda, pessoal, sobre as doenças emergentes e reemergentes, existem alguns fatores que contribuem para a propagação de um micro-organismo novo, com potencial pandêmico, né? Aí a gente vai mostrar aqui, pessoal, a gente vai mostrar alguns exemplos, né, de fatores que podem contribuir para a propagação de um micro-organismo novo e potencial pandêmico. Quais seriam eles, né? A gente pode destacar os fatores sociais, né? Como o empobrecimento, tá certo? Estou usando aqui, pessoal, palavras que tá no nosso e-book para alguém não achar que é uma opinião exclusiva minha, tá certo? Outro fator também que pode contribuir são os conflitos civis e armados, também contribui muito. O crescimento populacional, comportamento sexual também contribui. Além disso, uso de drogas. A gente pode destacar também questões de infraestrutura, como, por exemplo, das questões sobre infraestrutura. A gente pode destacar como áreas de grandes aglomerações, sem saneamento adequado. A gente pode também colocar questões ligadas às políticas em saúde pública. Não podendo esquecer também das mudanças climáticas também, que influencia muito. O desenvolvimento de resistência às terapias medicamentosas, as mutações dos agentes etiológicos e também, para finalizar, esses fatores a gente não pode deixar de colocar a mobilidade urbana, né? Mas o que de mobilidade urbana? A propícia, o deslocamento dos agentes etiológicos e uma taxa muito rápida, talvez tornando como mais preponderante dos fatores nos últimos anos, né? Quando estudávamos o ensino médio, todo mundo sabe, né? Quem são quem são responsáveis pelas infecções e doenças que existe hoje, as doenças que conhecemos, né? São os micro-organismos, né? Que micro-organismos são esses? A gente pode citar alguns exemplos como bactérias, fungos, vírus, protozoários, entre outros. Tá certo, pessoal? Então, como vimos, alguns fatores contribuem para a propagação de micro-organismos novos, né? E o que vocês acabaram de ver foram esses fatores que faz com que podem e são novos potenciais pandêmicos, né? Tá certo, pessoal? Voltando aqui para compartilhar a tela com vocês,
ainda sobre as doenças emergentes e reemergentes, hoje a história da humanidade é marcada por epidemias novas e antigas, né? Os jovens de hoje que estão vivendo nesse momento de pandemia da Covid-19 pode dizer, pensar até assim, né? Até pessoas assim mais antigas que moravam numa certa região, dependendo do seu grau de instrução, pode dizer que é o fim do mundo, é o fim do mundo, deve ser respeitando suas crenças, um castigo divino, não sei o quê, mas pelas literaturas que temos hoje, científica, sabemos que em toda a história da humanidade, como vocês podem acompanhar comigo aqui na tela, é marcada por epidemias e novas e antigas. Né? Há registro de que a Grécia Antiga, né, e a Idade Média, onde milhares de pessoas morreram por conta delas. Tá certo? Então a gente pode mostrar, pessoal, a gente pode mostrar aqui alguns exemplos de epidemias e pandemias novas que existiram ao longo de toda a história da humanidade. Como, por exemplo, aqui, a gente pode destacar lá em meados de 1826 existiu a varíola, né? A varíola, estou citando aqui exemplos de epidemias, né? E a tuberculose por meados de 1848, a cólera em 1855, a difteria em 1910, a malária em meados de 1917, né? A gripe da influenza em meados de 1923, a doença de Chagas entre 1954, né, aproximadamente, a meningite, né, o sarampo, a esquistossomose em meados de 1973, a dengue, né, em 1986, a coqueluche em 1996, a catapora em 2002, tá certo? A gripe aviária em 2005, chikungunya, zika vírus em 2015. Tudo isso aqui que eu falei são exemplos de epidemia que já existiram ao longo de toda a história da humanidade. E as pandemias? Né? Qual a história que temos hoje no Brasil? Pessoal, eu vou só corrigir o que eu falei, tá certo? Eu falei toda a história da humanidade. Na verdade, epidemias e pandemias em toda a história do Brasil, tá certo? Por exemplo, eu citei exemplo de epidemias, agora de pandemia. Né? Lá em meados de 1832, a gente pode citar como exemplo a hanseníase, né? A febre amarela em meados de 1850, a peste bubônica, que era também conhecida como peste negra, que foi em meados de 1900, né? A febre tifoide, né? Tem gente que usa isso até para chamar alguém, né? A febre tifoide, né? Que foi uma pandemia, né? Que as literaturas registram em meados de 1916, a sífilis em 1921, a poliomielite em 1953, a tracoma leishmaniose em meados de 1955, encefalite, que é meningite viral, e vaca louca, né, que foi em meados de 1975. A gente não pode citar também, pessoal, a pandemia que assolou foi a pandemia do HIV e AIDS, que foi em meados de 1988, certo? A rubéola, em meados de 2001, a SARS, né, que foi em meados de 2003, a gripe suína, a influenza A, H1N1, em meados de 2009, e a pandemias que está durando até hoje é a da Covid-19, SARS-CoV-2, né? Que aqui a literatura registra em meados de 2020, né? Foi quando ela chegou aqui ao Brasil, né? Covid 2019, né? Porque em outros países foram no ano de 2019 e aqui no Brasil ela chegou em 2020, segundo as literaturas da saúde, tá bom, pessoal? Mais uma vez eu gostaria de enfatizar, estamos usando aqui como referência o e-book 18 do projeto Saúde com a Gente, da disciplina 18, onde a gente fala de doenças emergentes e não e reemergente, tá bom? Compartilhando aqui, pessoal, a tela com vocês,
mais uma vez, terminamos a parte de doenças emergentes e reemergentes. Falamos sobre emergentes, doenças emergentes, reemergentes. Falamos também dos fatores que contribuem, para a propagação de micro-organismos. E falamos da história um pouco, da humanidade marcada por epidemias novas e antigas. Tá certo, pessoal? Agora, vamos falar um pouco sobre a Covid. Vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19, né? Como sabemos, principalmente nós, colegas, agente comunitário de saúde e agente de combate a epidemias, a Covid-19 é uma doença emergente, né? Por que emergente? Porque ela nunca surgiu em nenhum momento, em nenhum lugar, tá certo? Em toda a história da humanidade, por isso que ela é emergente, tá certo? Foi a primeira vez que surgiu. E surgiu como uma pandemia no mundo a partir do final de 2019, por isso que é conhecido como Covid-19, tá certo? Só que aqui no Brasil, pessoal, como eu disse há pouco, aqui no Brasil ela chegou no início de 2020, tá certo? Tá certo, mas quem é que causa essa doença, Covid-19? Ela é causada pelo vírus coronavírus SARS-CoV-2, né? Eu não sei, mas eu acredito que todos já tiraram a dúvida, né? Eu falar sobre o vírus coronavírus SARS-CoV-2 é uma coisa, né? E eu falar sobre a Covid-19 é completamente outra coisa, né? Quem é que causa a Covid-19? O vírus. Que vírus? Coronavírus SARS-CoV-2, que é o nome científico do vírus, tá certo? E continuando aqui, compartilhando aqui com vocês, aqui onde está a setinha do mouse, esse vírus aqui, para esse vírus aqui, coronavírus SARS-CoV-2, existem as vacinas, né? As vacinas, certo? Mas o que faz a vacina, né? As vacinas. E requer dose de reforço para garantir uma imunidade prolongada e para dar cobertura às novas variantes. Tá certo? As vacinas, pessoal, esse vírus, ele infecta as pessoas, né? E muitas das pessoas, pessoal, são assintomáticas, né? Tem pessoas que estão com vírus, estão infectadas, e por estares infectada, não demonstrando nenhum sintoma, nenhum sinal, acaba contaminando outras pessoas. Tá certo, pessoal? Agora, pessoal, como eu disse, isso aqui é uma revisão bem breve, né, do e-book, tá bom? Não deixe de ler o e-book 18. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a influenza, né? A influenza, pessoal, é uma doença viral reemergente, tá vendo? Diferente da Covid, que é emergente, a influenza é reemergente, né? Porque ela retornou, teve retorno em 2009, tá vendo? Teve um retorno em 2009, e ela, pessoal, que já foi emergente no Brasil em meados aproximadamente há 100 anos, tá vendo? Quando foi que a influenza ela foi emergente no Brasil? Aproximadamente há 100 anos, certo? E como ela retornou, em 2009, ela não é mais uma doença emergente, reemergente, tá bom? Só que a influenza também ela é conhecida como a gripe espanhola, né? Por que ela é conhecida como a gripe espanhola, né? Além disso, pessoal, ela é tão contagiosa, é tão perigosa que ela tem uma taxa, né? Ela possui uma taxa de mortalidade muito alta, tá bom? E como tratar a influenza, né? Essa doença viral? Ela é tratada, né, por antiviral, né, chamado oseltamivir, né, que existe também as vacinas, né, contra a influenza, lançada anualmente, né, no outono, né. A cobertura, pessoal, a cobertura das variantes mais prevalentes no período, né? Agora, por que, pessoal, a cobertura da vacina para as variantes prevalentes no período? Que período? No período de outono, né? Por quê? Porque, pessoal, existem uns grupos, né, prioritários, onde a gente deve priorizar essas pessoas, né, que estão mais vulneráveis, principalmente as variantes. A gente pode citar como por exemplo, os idosos, né, as crianças, mas que crianças? As crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade,
como nós também, trabalhadores da saúde, as pessoas com comorbidade, e além disso, as pessoas imunossuprimidos, as gestantes, as puérperas, os povos indígenas, entre outros grupos prioritários, são privilegiados para serem os primeiros a se vacinarem, visto que a ação, né, da imunológica da vacina, ela não é de imediata. É por isso, pessoal, que a gente tem que orientar e pegar no pé, né, dos nossos comunitários, de nossos usuários, para manter a caderneta de vacinação atualizada. A vacina contra a influenza, lançada anualmente no outono, né, a sua adesão, pessoal, faz com que a gente diminua a chance de evoluir para quadro mais grave, como internação e morte. Tem pessoas que falam o seguinte: fulano da minha família tomou a vacina contra tal doença, mas ela pegou a doença, mas não tomou a vacina. A vacina, pessoal, não vai fazer com que você deixe de ser infectado, né? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade da vacina? Né? Diminuir as chances de evoluir o quadro mais grave, né, da doença, e como também reduzir e evitar com que o indivíduo seja internado e, sobretudo, vir a óbito. Esse é o objetivo da vacina, entendeu? Além disso também, a vacina, pessoal, contra a influenza, ela não impede a infecção da influenza, que foi o que eu acabei de falar, tá bom? Quais são os principais sintomas da influenza? A gente pode destacar aqui a febre, certo? Calafrios, tosse, dores musculares, coriza, dores de cabeça e fadiga. Observe, pessoal, que os principais sintomas da influenza é um pouco parecido com os sintomas da Covid-19. Então, nós, agente comunitário de saúde, agente de combate a epidemias, ao identificarmos um indivíduo, um usuário, apresentando tais sintomas, o que a gente deve fazer? Direcioná-los à unidade de saúde, para que o médico possa avaliar, fazer os devidos testes, se for o caso, e ou não de ambas as doenças, e finalizar, através de resultado de exames, o diagnóstico do mesmo, tá certo? E nós, agente comunitário de saúde e agente de combate a epidemias, de que forma a gente pode enfrentar a influenza? De que forma a gente pode enfrentar a influenza? Eu e você, agente comunitário de saúde e agente de combate a epidemias. A gente pode atuar, pessoal, da seguinte forma. A gente pode, por exemplo, promover, né, a educação em saúde, alertando contra as fake news, né? Fake news nada mais é do que desinformação mesmo, né, como o próprio e-book cita, porque o intuito desse grupozinho anti-vacina é desinformar a população. E hoje sabemos que no Brasil a gente conseguiu radicalizar muitas doenças por várias décadas, e por conta desse grupinho desinformado, anti-vacina, algumas doenças começaram retornando, fazendo com que deixasse de ser emergente, passando a ser reemergente, justamente por conta desses grupos anti-vacina, tá bom? E a gente pode também atuar de que forma? Incentivando a adesão da população às campanhas de vacina, muitas das vezes chamada de dia D, né? O foco é que o grupo-alvo da vacina seja imunizado uma vez por ano, né? Esse é um papel nosso, né? Agente comunitário de saúde, agente de epidemias, como os demais profissionais da saúde. Além disso, a gente pode incentivar a população para a higienização das mãos e da manutenção do ambiente bem ventilado, evitando aglomerações, orientando a população sobre os malefícios do uso indiscriminado de antibiótico, né? Uma vez que para influenza pode ser avaliado o uso de um antiviral, tá certo?
Em caso de suspeita da influenza, pessoal, encaminhar o paciente, né, à avaliação de um serviço de saúde, como eu disse, para descartar a doença semelhante como a da Covid-19. Então, isso aí é um papel meu, agente comunitário de saúde, e seu agente de combate a endemias. Tá bom? Compartilhando aqui a tela com vocês, vamos falar aqui um pouco agora sobre o sarampo, né? O sarampo. O que seria o sarampo? O sarampo, como sabemos, é uma doença viral reemergente, porque ela já surgiu há um determinado tempo, né? Por isso da importância, pessoal, das vacinas. E além de ser uma doença viral muito contagiosa, pessoal, e reemergente, né? Ela foi controlada aqui no Brasil em meados da década de 1970, tá certo? E as vacinas controladas no Brasil, né? Como eu disse, em meados de 1970, né? Por quem? Ela foi controlada por quem? Graças a Deus, né? Depois cientista, né? E depois a vacina, né? Todavia, né? Entretanto, a recusa da população, né? Para as vacinas fez com que perdeu o Brasil a titulação nacional de erradicação contra o sarampo, né? Como sabemos, pessoal, o Brasil erradicalizou o sarampo, mas por conta de um grupinho sem vergonha, anti-vacina, me perdoe a minha expressão, né? Recusando aí a vacina, a doença voltou, né? Como ela voltou, ela passou a ser uma doença reemergente. Tá bom, pessoal? O sarampo não existe, não existe tratamento antiviral, né? Não existe tratamento antiviral específico para o sarampo, sendo a melhor estratégia a prevenção. Tá vendo, pessoal? Vou repetir, pessoal. Não existe, né, tratamento antiviral, né, específico para o sarampo. Todavia, a melhor estratégia que a gente sabe é a prevenção. De que forma? Vacinando as nossas crianças, vacinando os nossos adolescentes, vacinando a nossa comunidade. É a melhor forma da gente prevenir, né, os agravos mais sérios da doença, evitar internações e, sobretudo, os óbitos. Tá certo? O sarampo também, eles têm seus sintomas, né? Então, quais seriam os principais sintomas do sarampo? Olha, febre, tosse, dor de cabeça, pintinhas vermelhas na pele, né? Chamado de exatemas, dor no corpo, coriza e irritação ocular, né? Muitas das vezes podendo causar diarreia intensa, infecção de ouvido, perda de visão, pneumonia, encefalite, né, que é inflamação no cérebro, e até mesmo, pessoal, a morte, tá certo? É algo muito sério. Vou repetir mais uma vez, a gente conseguiu, pessoal, radicalizar o sarampo, mas por conta de um grupinho aí, anti-vacina, que propaga fake news no intuito de desinformar a nossa sociedade, a doença voltou, né, reemergiu, e aí nós perdemos o título da titulação de radicalização do sarampo. Mas eu e você, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, o que podemos fazer para prevenir o sarampo? De que forma a gente pode fazer? As orientações, pessoal, são a mesma da doença anterior, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, educação em saúde em diversos ambientes, alertando a comunidade sobre as fake news, né? Principalmente sobre a vacina do sarampo, assim como incentivar as campanhas de vacina propostas pelo Ministério da Saúde, e quando suspeitar de um caso de sarampo, em razão da alta transmissão dessa virose, o que é que a gente deve fazer? Fazer busca ativa em todo o território, né, daquela comunidade ou daquele município que o infectado teve contato, certo? Quando um for notificado, também fazer o trabalho de enfrentamento ao sarampo. Isso é muito importante para a gente prevenir e evitar com que a mesma seja intensificada em nenhuma comunidade ou na nenhuma região. Tá bom? E
agora a gente vai falar um pouco sobre a tuberculose, né? A tuberculose, né? É uma doença bacteriana, tá certo, pessoal? Ela existe no Brasil, ela existe aqui no Brasil desde a colonização de Portugal, né? A tuberculose, ela é tratada por meio de um esquema combinado de antibiótico, certo? E exige a adesão do paciente ao tratamento até o final. Tá bom, pessoal? Né? Sabemos que nós, agente comunitário de saúde e agente de combate de endemias, a gente faz esse acompanhamento por ser também, assim como a Hanseníase, um esquema, né, combinado de antibiótico, e esse tratamento, muitas das vezes, a enfermeira, né, orienta a gente a fazer supervisionado. A gente tem que ver mesmo para o paciente não abandonar, né? E a duração, geralmente, mínima são de 6 meses. Tá certo, pessoal? Aqui de forma bem básica, revisada, né, através de mapa conceitual. E não deixe de ler o e-book, tá bom? Eu estou só revisando aqui através desse mapa conceitual. Compartilhando aqui a tela com vocês para a gente concluir esse vídeo, para não ficar muito extenso. Vamos concluir falando sobre AIDS e HIV, certo? Que seria, né? HIV, né, e AIDS, né? O HIV, pessoal, é um vírus, né? Um vírus, né, conhecido desde meados da década de 1980, certo? E hoje é uma doença emergente mundialmente. Ó, mundialmente, certo? A AIDS, pessoal, antigamente, HIV, né? A AIDS antigamente o vírus era atribuído somente aos homossexuais, né? E hoje sabemos que ela não é atribuída somente aos homossexuais, né? Hoje sabemos que exclusivamente ela atinge a seres humanos, né? E também a qualquer pessoa, tá certo? Exclusivamente aos humanos e qualquer pessoa. Eu errei aqui, tá certo? O vírus ainda não existe curas, né? Não existe vacinas. Mas existe o seguinte, pessoal, existe diferentes esquemas terapêuticos, né, de antirretrovirais indicados conforme cada caso clínico de pessoas que vivem com HIV, AIDS, né? E existe também terapias de profilaxia de pré-exposição, que são indicadas para pessoas que não possuem o HIV, mas expõem situações de risco de contrair o vírus, como nós, profissionais da saúde. Tá bom? E o HIV, pessoal, ele mandala de prevenção combinada, né? Mandala sobre o HIV, né? E AIDS, mandala de prevenção combinada. Então, pessoal, retornando aqui sobre HIV e AIDS, né? Sobre a mandala de prevenção combinada, eu gostaria de compartilhar aqui o e-book com vocês referente a isso, né? Para a gente ver melhor aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com todos, comentar aqui um pouquinho, mandala de prevenção combinada, né? Onde a gente tem aqui marcos legais, né? E outros aspectos estruturais. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Marcos legais e outros aspectos estruturais. Aqui no meio a gente tem a combinação combinada, população-chave, né, e prioritárias. A gente tem aqui a testagem regular para HIV, outras ISTs e HIV, profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição, prevenir a transmissão cervical, né, imunizar para HBV e HPV, redução de danos, diagnosticar e tratar as pessoas com IST e HIV, usar preservativo masculino, feminino e gel lubrificante, né, e tratar todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? Isso aqui é o que a gente conhece como mandala de prevenção combinada. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, olhem, a gente finaliza aqui esse vídeo, entendeu? Falando sobre a disciplina 18, que doenças emergentes e reemergentes na realidade brasileira. E o que foi que a gente discutiu hoje? A gente discutiu os conceitos de doença emergente e reemergente, né? O breve história na humanidade, das pandemias, né? E epidemias surgiram, né?
desde a Grécia Antiga e Média. E falamos também sobre Covid, influenza, sarampo, tuberculose, AIDS e HIV. Em outras oportunidades, vamos falar sobre sífilis na gestação e sífilis congênita. Também sobre doenças arbovirais, como dengue, chikungunya e febre, né, causada pelo Zika vírus. Tá bom, pessoal? Não esquece de se inscrever, você que ainda não é inscrito, e de dar um like no vídeo, tá bom? Valeu, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.